Boa noite, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor está presente entre nós e, Senhor, queremos declarar mais uma vez que precisamos da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, porque ela é que nos dá vida. Então fala por meio da Tua palavra hoje, como o Senhor sempre fala por meio dela. Nos edifica essa noite, nos transforma, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos domingos nós temos ouvido sobre a proclamação do Evangelho e razões para fazê-lo. O pastor Leandro nos trouxe várias reflexões nesse sentido, lembrando da nossa missão. Nós fomos lembrados que o evangelismo, a proclamação do Evangelho é esse primeiro passo na nossa missão de discipulado, nesse ministério que nós temos, o ministério para o qual todos nós fomos chamados. Eu gostaria de dar continuidade refletindo um pouco com os irmãos sobre isso, sobre o ministério de todos nós. A gente pode resumir de uma forma simples no ministério do discipulado. É possível que quando eu fale aqui sobre o ministério de um discípulo, o ministério do discipulado, alguns irmãos logo imaginem pregadores, professores, líderes de pequeno grupo, ou aquele discipulado que a gente faz antes de ser membro na igreja, né, ou de entrar na igreja. E isso faz parte do ministério de discipulado, é um ministério mais específico. Hoje eu gostaria de pensar tanto nesse ministério bem específico de discipulado, de ensino, mas também pensar nos ministérios mais gerais. Então eu gostaria que, ao longo do nosso tempo de estudo aqui, os irmãos pensassem nos seus ministérios, tá? No seu ministério, tanto aquele que você tem aqui na igreja, como algum ministério fora da igreja. Eu gostaria que à medida que nós fôssemos conversando sobre esse tema, os irmãos pensassem nisso. Aí talvez alguém diga, mas senhor, eu sou crente e eu não tenho nenhum ministério aqui na igreja ou fora da igreja, e agora? Bom, então você realmente precisa pensar no seu ministério hoje, tá? Gostaria que a gente pensasse nos nossos ministérios, pensando em como eles estão relacionados com o ministério de discipulado. Por exemplo, seguintes perguntas aí para você tentar relacionar seu ministério com o ministério de discipulado. Seu ministério contribui para a edificação dos discípulos de Cristo? O seu ministério contribui para a edificação, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, para a edificação dos discípulos? Se sim, pense aí no seu ministério. Se sim, ele faz parte de um ministério de discipulado. Seu ministério contribui de alguma forma, direta ou indiretamente, para alcançar o povo de Deus que ainda está perdido, as ovelhas perdidas? Se sim, então faz parte do ministério de discipulado. Terceira pergunta. O seu ministério contribui de alguma forma para o exercício da vida de um discípulo, como comunhão, adoração, oração, devoção, coisas desse tipo? O seu ministério impulsiona isso, facilita a vida de um discípulo? Se sim, então faz parte de um ministério de discipulado. A grande verdade, irmãos, é que todos os ministérios da nossa igreja precisam convergir de alguma forma para a nossa missão, para a missão da igreja, que nós podemos resumir de uma maneira simples, que é: vão e façam discípulos. Então todos os ministérios de alguma forma precisam contribuir para isso, para a edificação dos discípulos, para a salvação daqueles que estão perdidos, para o exercício das virtudes cristãs que fazem parte da vida de um discípulo. Porque se não contribuir para nada disso, então nós temos que pensar na validade desse ministério, se ele realmente é útil, se vale a pena continuar trabalhando nele. Então, se você não conseguiu relacionar seu ministério com nada disso, por favor, nos procure após o culto. Ou a gente precisa mostrar como isso se relaciona, ou a gente precisa repensar a existência desse ministério. E em segundo lugar, eu gostaria que você, em primeiro lugar, pensasse no seu ministério, em segundo lugar, que você considerasse também a possibilidade de estar diretamente envolvida no ministério de discipulado, intensamente, instruindo pessoas no caminho do Senhor.
Hoje eu gostaria de resumir em que consiste esse nosso ministério, em que consiste o ministério de um discípulo, em que consiste o ministério do discipulado, a fim de que as nossas expectativas com relação a qualquer ministério sejam as expectativas bíblicas, que a gente veja o nosso ministério de acordo com o que a Bíblia orienta que a gente deva ver o nosso ministério e colocar aqui um tipo de filosofia de ministério, algo que deve nortear qualquer ministério da igreja. E também até outro ministério, caso você tenha algum ministério fora da igreja. Por que é importante falar sobre isso? 3 razões básicas. Primeira, porque muitos movimentos, igrejas e movimentos em geral, têm surgido e abraçado algumas filosofias de ministério, algumas ideologias, que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o Cristo. São movimentos que às vezes crescem rápido, lotam de pessoas e logo depois eles se esvaziam, eles quebram e aí então vem e surge outro com novas novidades de crescimento de igreja e coisas desse tipo. Outros até duram bastante, crescem também, mas não aproximam as pessoas de Deus. Pelo contrário, estão afastando elas do caminho. Esse é um primeiro motivo de por que é importante a gente pensar em que consiste um ministério bíblico de um discípulo. Segunda razão, alguns crentes começam a estar empolgados na igreja, começam a servir em vários tipos de ministério, mas depois de um tempo eles ficam frustrados. Talvez porque esperam algumas coisas de suas igrejas ou do seu ministério, mas isso não condiz com a sua expectativa, então isso frustra. Conhecer também os requisitos de um ministério bíblico pode ajudar a gente nessa avaliação, o que a gente precisa melhorar no ministério, o que está faltando, ou se está tudo certo, se são minhas expectativas que não estão de acordo com o que a Bíblia coloca. Essa é uma segunda razão. Terceira e última razão de por que é importante nós falarmos sobre o ministério de um discípulo é porque algumas pessoas também desejam servir na igreja e começam muito bem, servindo com toda sinceridade, são crentes de verdade que amam ao Senhor, desejam usar todos os seus dons para servir ao Senhor. Mas em um determinado momento, elas se deparam com dificuldades, se deparam com cansaço, acabam desanimando, perdendo a força e abrem mão do seu ministério, abrem mão de exercer o seu dom. Por que isso acontece? Gostaria de pensar um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que nenhum de nós gostaria de fazer parte de nenhum desses grupos. Por isso, vamos abrir nossa Bíblia em Colossenses. Livro de Colossenses. Eu gostaria de dar continuidade aos estudos que nós temos feito nas EBDs, seguindo exatamente de onde a gente parou hoje de manhã. Se você não tem acompanhado os estudos das EBDs, você não vai entender nada do que foi dito hoje, e eu não estou nem aí para você. Bem feito, ninguém mandou faltar. Brincadeira, irmãos. Se você não tem acompanhado, não tem problema. Eu espero, eu vou me esforçar para que você entenda tudo que for dito aqui hoje. Agora, aqueles que têm acompanhado, certamente terão um aproveitamento especial. E eu gostaria de aproveitar também porque encorajar os irmãos que participem da EBD nesse tempo de estudo nosso. O livro de Colossenses, então, Colossenses capítulo 1, tá? O livro de Colossenses, como nós temos visto, Paulo ensina uma vida centrada no Evangelho, ou um discipulado centrado no Evangelho. Ele é extremamente cristocêntrico aqui no seu ensino, no seu discipulado, naquilo que ele coloca para a igreja. E por que isso? Porque estava acontecendo de hereges surgirem na igreja e colocarem a posição de Cristo lá embaixo, dizendo que ele não é tão necessário, que você precisa de outras coisas além dele para viver uma vida plena, uma vida espiritual, uma vida de intimidade com Deus. Então Paulo escreve essa carta, a carta inteira vai falar sobre a suficiência e a superioridade de Cristo para a vida cristã, para a vida de um discípulo. O texto que a gente vai ver hoje, Colossenses 1, de 24 a 29. Nesse texto aqui, Paulo vai falar sobre o ministério de discipulado, ou o ministério de um discípulo. É o nosso tema de hoje. O que ele é, o que faz parte dele, como ele funciona, e ele vai citar o seu próprio testemunho para isso. O testemunho dele como servo, como ministro do Evangelho, como discípulo. E por que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar sobre isso para mostrar para aquela igreja o grande amor que ele tem por eles
E também para mostrar que no Evangelho nós temos uma vida, é nele que nós encontramos a vida plenamente espiritual. E também para que aquela igreja de Colossos deixasse de lado as heresias e abraçasse com todo vigor a proclamação do Evangelho, abraçasse com todo vigor o ministério de fazer discípulos de acordo com aquilo que Paulo está colocando aqui, de acordo com o seu próprio testemunho. Esse era o objetivo dele e é o objetivo nosso aqui hoje. Vamos ler então, versículo 24, capítulo 1, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, um ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, ou melhor, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim eficientemente. Nesse trecho, então, eu gostaria de destacar 8 elementos do ministério de um discípulo. 8 elementos. E para facilitar a nossa memorização, serão 8 M's. Tá? 8 M's que vão resumir 8 elementos do ministério de um discípulo. Primeiro elemento do ministério de um discípulo, maus tratos. Maus tratos de respeito a sofrimentos e perseguição. Olha aí o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo em minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele fala, meus sofrimentos por vós. Que sofrimento era esse? Aqueles que estão acompanhando a EBD lembram que Paulo, ao escrever essa carta, estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e ele estava preso justamente por pregar o evangelho aos gentios. E aquela igreja, a igreja de Colossos, era uma igreja composta por gentios. O que são gentios? Gentios são aqueles que não são judeus, são as gentes, tá? Então o gentio não é uma pessoa amável, né? Uma pessoa gentil, é uma pessoa, são as gentes, os povos, tá? Aqueles que não são judeus. Havia um movimento de judeus, dentre os judeus, que acreditava que a salvação seria exclusiva para eles, ou que você precisaria fazer parte ali do esquema deles, dos costumes deles para ser salvos. E aí o Evangelho vem trazer que a salvação é para todos, indistintamente. Paulo pregava esse Evangelho e por causa disso ele estava preso. Então ele escreve para uma igreja de gentios falando, os meus sofrimentos em favor de vocês, vocês gentios. Eu estou sofrendo porque eu prego o Evangelho para vocês e para as gentes desse mundo. Aí tem uma expressão que é bem confusa, aí, que diz assim, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ou completo aquilo que falta das aflições de Cristo em mim. O que ele está querendo dizer aqui? Será que ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente? Que faltou algo e aí agora a gente precisa completar? Durante um bom tempo, uma doutrina assim foi ensinada para justificar a salvação por obras. O sacrifício de Cristo foi importante, mas aí agora a gente tem que completar o que falta, tem que se esforçar para aí sim conseguir a salvação. Será que é isso que Paulo está ensinando aqui? Será que é isso que a Bíblia coloca? Que faltou alguma coisa? Quando Cristo estava na cruz, o que ele disse? Está consumado, está pago, está completo, não falta mais nada. Hebreus 10:10 diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente, ele se ofereceu de uma vez por todas pelos pecados, não sendo mais necessário nenhum tipo de sacrifício. O sacrifício de Cristo foi completo. Então o que Paulo quer dizer quando ele fala sofrer as perseguições, completar o que falta do sofrimento de Cristo? Aqui a ideia é o seguinte, quando ele fala de completar o sofrimento de Cristo, é de receber
aquelas perseguições que são direcionadas a Cristo. Ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Então, e as pessoas odiaram o Evangelho, o mundo odeia o Evangelho, odeia a mensagem da verdade, perseguiram Jesus, odiaram a Jesus. Só que agora, e elas continuam fazendo isso, continuavam fazendo isso na época de Paulo, só que agora Jesus não estava aqui. Então quem sofre as perseguições direcionadas a Cristo? O seu corpo. Cristo não está aqui em pessoa, mas o seu corpo está. Nós sofremos as perseguições destinadas a Cristo. A nossa união com Ele faz isso. Existem alguns outros versículos que Paulo demonstra isso, onde ele fala assim, 2 Coríntios 1:5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 4:10 diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então é sofrer as perseguições que são destinadas ao Evangelho. Não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento por causa do Evangelho. O corpo de Cristo sofre com isso, esses maus tratos. Existe um aspecto aqui, um segundo aspecto, que parece fazer parte do que Paulo coloca quando ele fala de sofrer na sua carne os sofrimentos de Cristo, a perseguição por causa do Evangelho, que é que a mensagem do Evangelho parece ser melhor comunicada por meio do sofrimento. A mensagem do Evangelho parece ser melhor comunicada por meio do sofrimento. Deixa eu contar uma história que eu ouvi esses dias. Ouvi de um missionário indígena que foi pregar na Índia, e ele foi visitar uma aldeia para pregar o Evangelho, e ele andava descalço, e ele foi percorrendo toda a aldeia querendo falar do Evangelho com as pessoas, e foi rejeitado. Ninguém quis ouvir. E depois de muito insistir, depois de atravessar todo o vilarejo, ele foi para fora e, muito cansado, exausto, extremamente abatido, encostou numa árvore, sentou ali e dormiu. Quando ele acordou, ele levou um susto, porque várias pessoas estavam em volta dele, olhando para ele, dizendo que queriam ouvir o que ele tinha para falar. E aí chegou o chefe dessa aldeia e disse assim, a gente viu as feridas nos seus pés, a gente viu seus calos. E a gente pensou, esse só pode ser um homem que traz uma mensagem muito importante, porque aqui estão os sinais, e a gente quer ouvir qual que é a mensagem que você tem que é tão importante, que você se esforçou tanto para trazer. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Gálatas 6,17 diz, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Existiam as pessoas que questionavam, nessa época de Gálatas, a autoridade de Paulo como apóstolo, como realmente o enviado de Deus. E ele falou, depois de escrever uma carta inteira sobre a sua autoridade, tentando mostrar várias coisas, ele falou assim, então, se alguém ainda tem alguma coisa contra o meu ministério, eu vou mostrar as minhas credenciais. Elas estão aqui no meu corpo, aqui, cada cicatriz, por amor ao Evangelho. Se você tem dúvida, é só olhar aqui. E que ninguém me incomode mais. Carregar no corpo as marcas conseguidas por meio da perseguição ao Evangelho. A união com Cristo nos permite passar por isso. Não somente pela glória, mas pelo sofrimento. Romanos 8,17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O ministério de um discípulo envolve sofrimento, envolve dor, envolve perseguição. Jesus disse que assim como o mundo odiou e perseguiu a ele, aqueles que o seguissem iriam ser odiados e perseguidos também. Paulo disse que todo aquele que quiser viver piedosamente iria padecer perseguições. Tudo isso demonstra o que o ministério de um discípulo envolve: maus tratos, perseguição. E aí uma reflexão para nós diante disso é: você tem sofrido algum tipo de perseguição? Algum tipo de rejeição, de injúria, por causa da sua fé em Jesus? Pensa aí na sua vida, no seu ministério, no contexto onde você frequenta. Você tem sofrido algum tipo de rejeição, algum tipo de perseguição? A resposta para essa pergunta
pode dizer bastante a respeito do nosso envolvimento com o Evangelho, do nosso compromisso com a proclamação do Evangelho, do nosso compromisso com a verdade de Cristo. Mas Paulo regozija em seus sofrimentos. É o que ele diz aí no versículo 24. Regozijo em meus sofrimentos por vós. Por que o ministério de Paulo, porque ele consegue se alegrar mesmo em meio a tudo isso, em todas as suas dificuldades? Segundo elemento do ministério de um discípulo, a motivação, o bem da igreja. Ele fala que se regozija em favor da igreja, ainda no versículo 24. Ele sabia que o trabalho dele não era vão. Ele sabia que aquele trabalho, todo aquele sofrimento, estava produzindo algum fruto. Ele fala, eu faço isso em favor de vocês, e eu regozijo nisso, eu me alegro nisso. E ele fala isso em vários outros lugares. Eu separei aqui alguns trechos para que os irmãos comprovem isso. 1 Tessalonicenses 3,7. Por isso, irmãos, em toda necessidade, em toda a nossa necessidade de tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. 2 Timóteo 2,10. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Por fim, Efésios 3,13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo então via o seu ministério, mesmo envolvendo tantas privações, tantas dores, como um meio do povo de Deus ser abençoado. Isso motivava ele, isso fazia com que ele se alegrasse, não pela tribulação, mas em meio à tribulação. Se tem uma sensação ruim que a gente pode ter, é a sensação de estar fazendo algo que não vale para nada. É a sensação de estar correndo atrás do vento. É aquele momento onde a gente trabalha, se esforça bastante, se cansa, para e fala, será que vale a pena? É extremamente desmotivador, desanimador. Mas quando a gente se esforça, sabendo que vale a pena, a gente se cansa muito, mas olha para o nosso trabalho e se alegra com ele. E dá glória a Deus para ele. E não quer voltar atrás por causa daquilo, porque a gente sabe que vale a pena. Diversas vezes eu já me senti cansado de algumas coisas do ministério e pensando em desistir, às vezes pelo cansaço, por achar que não está servindo para nada, por não estar conseguindo ver algum fruto ali do que eu estava fazendo. E aí às vezes chegava um irmão e falava, olha, obrigado, eu estou sendo edificado por isso. E naquele momento eu dava glória a Deus e falava, está valendo a pena, vamos em frente, vamos continuar. Está cansativo, está puxado, mas está valendo a pena. O povo está sendo edificado, pessoas estão sendo alcançadas. Eu imagino, por exemplo, que alguns irmãos que trabalharam, pensaram aqui na cantata, que a gente teve agora há pouco. Um monte de gente trabalhando, ensaiando, decoração e logística, um monte de coisa. E muita gente ficou bem cansado com esse ministério. Talvez você lá ensaiando na sua casa, talvez tenha passado pela sua mente a ideia de desistir, de sair, de falar, ano que vem eu não participo mais disso. E talvez os líderes que passaram por esses ministérios tenham pensado 2 vezes mais que você nisso. Mas eu tenho certeza que depois daquele culto de Natal, de louvor, onde nós vemos pessoas aqui que nunca viriam em um culto tradicional, elas estavam aqui presentes. Mãos se levantando. Pessoas que estavam desviadas, querendo se reconciliar com Deus. Eu creio que nesse momento você deve ter olhado e falado, valeu a pena. Ano que vem eu quero isso de novo. É cansativo, é puxado, mas vale a pena. O ministério envolve dor, envolve dificuldade, envolve cansaço, envolve perseguição, mas ele envolve também uma motivação, o amor pelas pessoas, o amor pelo povo de Deus. O terceiro elemento do ministério de um discípulo é sua missão. Existe uma missão. A missão é a pregação da palavra, versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus.
Então Paulo se chama aqui de ministro. Ele fala, me tornei ministro, eu fui feito ministro, que é um servo. Ele fala, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Essa palavra dispensação é a ideia de administração de Deus, tá? Dispensação de Deus, administração. De acordo com a forma que Deus administra, Ele me escolheu colocar nessa posição a vosso favor. Ele me confiou uma tarefa. Qual a tarefa? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A ideia de dar pleno cumprimento à palavra de Deus é pregar toda a vontade de Deus a todos os homens, sem distinção, tanto sem deixar verdades de Deus de lado, né, escolher aquilo que vai pregar e algumas verdades deixe de lado, ele não está cumprindo plenamente, e também não cumprir plenamente esse ministério seria pregar apenas para um grupo específico. Paulo deveria pregar a todos os homens, sem distinção nenhuma, como ele vai falar daqui a pouco. Pregar tudo e pregar tudo a todos. Essa era a ideia. O ministério de um discípulo envolve uma missão, que é a pregação da palavra. E essa pregação, ela pode ser resumida aqui num quarto elemento, que é a sua mensagem. A mensagem que o discípulo tem, a incumbência de levá-la, pode ser resumida na seguinte frase: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa era a mensagem. Esse era o centro da mensagem. É um discipulado centrado no Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo, a partir do finalzinho do 25, né, diz, pleno cumprimento da sua palavra, que é o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Parece uma palavra aqui que é importante a gente dar atenção, que é a palavra mistério. Essa palavra era um termo bem comum das religiões pagãs daquele tempo, a parte tanto do gnosticismo, que a gente citou hoje de manhã, como do misticismo, que é a busca dos mistérios de Deus, aquelas verdades que estão ocultas e as formas como se chega a essas verdades por meio de experiências transcendentais, místicas, esquisitas e que só vale para um pouquinho, só um tem acesso a esse tipo de experiência com Deus, enquanto os outros estão privados disso. Então era muito comum essa palavra lá. Paulo diz aqui que existe sim um mistério de Deus, só que esse mistério já foi revelado, e ele foi revelado no Evangelho. A palavra mistério no Novo Testamento, normalmente quando Paulo usa ela, é para falar sobre algo relacionado ao Evangelho. Por exemplo, Efésios 1:9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Efésios 6:19 diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Um outro texto que não está aqui, ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 32, diz: este é um mistério profundo, porém, refiro-me a Cristo e à igreja. Normalmente o mistério é algo relacionado à igreja, algo relacionado ao Evangelho. E ele fala que manifestou esse mistério, agora Deus escolheu manifestar aos seus santos. Santos, normalmente na Bíblia, diz respeito aos crentes. Porém, aqui nesse texto, especificamente, Paulo está se referindo aos apóstolos. Como que a gente sabe disso? Porque em Efésios também, que é onde a palavra mistério aparece o tempo todo, ele fala o seguinte: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. A ideia é que havia algo que estava guardado, que não era sabido do povo de Deus, mas agora, naqueles dias, Deus havia revelado a homens separados. É o que significa a palavra santos. A homens santos. Quem são esses homens? Os apóstolos e profetas. Para quê? Para que agora eles fossem a todos os povos e fizessem discípulos de todas as nações. Deus quis fazer isso nesses tempos. Versículo 27,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, entre os povos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí alguém pode perguntar assim, mas isso era um mistério? No Antigo Testamento já não falava da vinda de Cristo? Já não falava sobre o Messias? Desde Gênesis não se espera o Messias? O Antigo Testamento também não falava que os gentios poderiam ser salvos? Isso já estava lá. Qual que foi a novidade aqui, o que estava gerando até uma certa dificuldade lá naquele tempo? O mistério era que antes os judeus pensavam que para um gentio ser salvo, ele precisava abraçar todos os costumes do judaísmo. Ele precisava se tornar um judeu. E agora não, agora Paulo está dizendo, o evangelho dessa nova aliança, desse novo testamento, é que todos os povos, sem distinção, podem ser recebidos e ser co-herdeiros juntos com os judeus, por meio da fé em Cristo. Quem está em Cristo recebe todas essas bênçãos. Então não é a sua nacionalidade que vai determinar, não é a sua tradição que vai determinar se você participa ou não dessas bênçãos, mas sim exclusivamente a fé em Jesus, sem mais nada. Sem circuncisão, sem costume de festas de lua, não sei o que lá, e nada mais disso. É só Jesus. Isso era um mistério. Isso foi algo que foi revelado pelos apóstolos. É por isso que a gente vê na Bíblia, em vários momentos, nas epístolas, o problema com o judaizante, daquelas pessoas que falavam, não, você tem que se tornar judeu, você tem que se circuncidar, porque senão você não pode ter acesso às bênçãos da promessa que Deus fez lá em Gênesis a Abraão. E aí vem os apóstolos e falam assim, não é nada disso. Aquela é uma velha aliança, agora chegou a nova aliança. Isso foi revelado agora por Jesus. Isso ainda não estava nos seus mínimos detalhes explícito, mas agora a gente conhece isso. Esse é um mistério que foi revelado, que pode ser resumido da seguinte forma. Se você tem Cristo, você tem acesso à herança. Por isso, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a nossa esperança, esse é o resumo da nossa mensagem. Deus faz morada em você para que a gente possa morar com Ele. Nós somos ministros desse Novo Testamento, dessa nova aliança. Essa é a nossa pregação, uma pregação centrada no Evangelho, essa é a nossa vida e esse deve ser o nosso ministério também. Essa deve ser a mensagem do nosso ministério, o quarto elemento desse ministério. O quinto elemento do ministério de um discípulo, o método. Versículo 28, primeira parte diz, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual é o método? O método é a proclamação, o método é um anúncio de Cristo. Ele fala, quem anunciamos? Como que é esse anúncio? É advertindo e ensinando. A palavra advertindo também é na ideia de aconselhando, admoestando, e ensinando todo o homem, sem distinção nenhuma. E ele fala em toda sabedoria, não falta nada, toda sabedoria, assim como Cristo ordenou lá em Mateus 28, 20, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Paulo está dizendo, eu estou cumprindo isso, eu estou cumprindo a grande comissão, eu estou cumprindo a missão de fazer discípulos, ensinando a todo homem, todas as nações, sem distinção, em toda sabedoria. Como nós podemos instruir e aconselhar segundo toda sabedoria? Como nós podemos ensinar todas as coisas que Cristo ordenou? Onde a gente encontra isso? Onde a gente encontra essa sabedoria para poder aconselhar e instruir? Na palavra de Deus. É aqui que está toda a sabedoria. Irmão, se você busca por sabedoria, procure ela na palavra. Ela é suficiente para isso. Toda a sabedoria que você precisa está aqui. A sabedoria que você precisa não está nos best-sellers de autoajuda que você encontra na livraria no shopping. Lá não está a sabedoria. Porque o que eles ensinam lá é totalmente diferente do que está aqui. Lá não está a sabedoria. Procure na palavra. Sabe por que esses livros são best-sellers no mundo? Porque eles ensinam as trevas. E o mundo ama as trevas. Escreve alguma coisa sobre a luz lá, para ver se vai vender no mundo, assim.
Vocês vão amar. Eles crucificaram Jesus, odiaram a mensagem dele. Então não procurem entre esses materiais a verdadeira sabedoria. Se você quiser crescer no ensino, quiser crescer no conselho, você precisa crescer na palavra. Cuidado com qualquer outro tipo de método que você vai escolher para guiar a sua vida ou até para aconselhar o seu irmão. Tá? Baseie sempre em algo da palavra. Sexto elemento da vida de um discípulo, a meta. Paulo tinha uma meta. Ele é daqueles que trabalham com meta. Existem alguns movimentos que preferem não ter meta e quando alcançarem a meta, eles dobram a meta. Mas para Paulo não era assim. Ele preferia ter uma meta bem definida. E a meta dele era a perfeição em Cristo. Versículo 28, segunda parte. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo o homem, o Evangelho não foi destinado apenas a um grupo, ele foi destinado para todos, sem distinção, não importa a sua classe social, não importa a sua origem, não importa a sua tradição, não importa a sua nação. Ele foi para todas as tribos, povos e raças. O Evangelho é algo simples que pode ser aceito e abraçado por todos, tanto um super acadêmico como até um analfabeto. Todo homem, sem distinção, pode ser perfeito em Cristo. O que é a ideia de perfeito em Cristo? É que a palavra perfeito é a ideia de completo, de maduro, de aperfeiçoado. Então, quando nós estamos em Cristo e crescemos os caminhos dele, nós vamos sendo aperfeiçoados. Nossa vida vai sendo transformada. Imagino que muitos de nós temos experimentado isso. Isso fica mais notório quando a gente olha para trás no começo da nossa trajetória cristã. Essa palavra perfeito era uma palavra também do vocabulário daqueles hereges da época, porque eles usavam para descrever esse acesso que eles tinham às verdades espirituais mais profundas, que só eles podiam ter e os outros não. E aí Paulo está dizendo que em Cristo, no Evangelho, nós podemos sim encontrar a perfeição, toda a sabedoria de Deus, tudo que a gente precisa para viver. Então aqui, relembrando uma lição, o caminho para a plenitude espiritual é Jesus, é a palavra, é o Evangelho. A gente não precisa de nada que venha de fora disso para viver uma espiritualidade verdadeira. A espiritualidade sem esse Evangelho é futilidade, é algo vazio. Tem um monte de gente vivendo uma espiritualidade aí, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. E eles fazem muito barulho. E sabe por que eles fazem barulho? Porque é oco. Porque não tem conteúdo. Porque o que nos completa, o que é perfeito, o que aperfeiçoa é o Evangelho de Cristo. E eles não têm isso. Então não se deixe enganar pelo barulho. O que nós precisamos é dessa mensagem. Cristo em vós, a esperança da glória. E essa é a nossa meta, o nosso alvo. Sermos mais parecidos com Ele. Nos aperfeiçoarmos nele. Essa é a nossa missão. Uma outra lição aqui também que nós podemos tirar, sempre que você ouve uma instrução, seja dos seus pastores, dos seus líderes, de um irmão em Cristo, procure avaliar se isso está de acordo com a palavra de Cristo. Se estiver, não pense duas vezes em seguir, porque é justamente isso, é essa palavra que vai te aperfeiçoar, é essa palavra que vai te fazer amadurecer. Então, por mais difícil que seja, se está de acordo com a palavra, aceite com alegria, porque esse é o ministério Estamos seguindo no ministério de um discípulo, rumo à perfeição em Cristo. Sétimo elemento do ministério de um discípulo. Existe um modo. O modo é trabalho duro. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo diz que ele se afadiga. Ele trabalha ao ponto da exaustão. Quando ele fala aqui a palavra, ele fala assim, esforçando-me o mais possível. A palavra que ele usou aqui na época é a palavra agonizomai, que significa, que foi a palavra que deu origem ao verbo nosso em português, agonizar. Então assim, ele está, não que ele esteja falando que está agonizando aqui, porque isso é uma palavra que veio depois, mas só para a gente ter uma comparação.
Mas ele estava falando assim, eu me esforço demais, eu chego à exaustão no meu ministério, no meu trabalho aqui, pelos irmãos, em favor dos irmãos. Irmãos, o ministério que estou ensinando de uma forma geral, o ministério envolve desgaste físico, envolve desgaste mental, desgaste emocional, desgaste espiritual. Se você pegar firme no ministério, ele vai te deixar muito cansado. Muito cansado. Muito mesmo. E trabalho para fazer é o que não falta. Os irmãos sabem disso e muitos já têm experimentado isso na própria pele. Muitos crentes até querem o ministério. Eles querem servir. Eles querem se colocar à disposição. Mas eles querem fazer isso desde que não exija muito deles. Então, pode contar comigo desde que eu não tenha que dormir tarde nenhum dia da semana. Ou podem contar comigo desde que seja só um tempinho da minha hora vaga. Não, pode contar comigo desde que eu não preciso sair de casa. Desde que eu não preciso vir aqui em nenhum ensaio. Desde que eu não preciso sair para andar na rua. Se for assim, eu posso até servir. Irmãos, o ministério não é um hobby. O ministério é a nossa vida. Envolve tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente tem. Se a gente quiser servir com fidelidade, a gente vai se cansar. E por que a gente não desiste? Porque também existe uma motivação. O amor pelo povo de Deus, o amor pelos perdidos. Se você quiser trabalhar, então, esse ministério de um discípulo, seja aqui na igreja, seja fora da igreja, você vai trabalhar duro. Por último, oitavo elemento do ministério de um discípulo, existe também um motor. O poder de Deus. Finalzinho aí do versículo 29 diz: segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ou a gente poderia dizer, em outras palavras, segundo o seu poder, que opera poderosamente em mim. Esse versículo é importante, porque ele trata de um paradoxo que às vezes nem sempre é entendido, que é a responsabilidade do homem e a capacitação que vem de Deus. A gente precisa se esforçar ao máximo. Paulo diz, eu me esforço o mais possível, o máximo que eu consigo, eu chego à exaustão. Todavia, eu trabalho de acordo com o seu poder que atua em mim de forma eficaz. As duas coisas andam juntas. E a gente não pode eliminar nenhuma das duas. Se a gente eliminar, seja a nossa responsabilidade, ou seja a capacitação que vem de Deus, ou a gente vai se tornar displicente, ou a gente vai se tornar soberbo. Então cuidado, não elimine nenhuma das duas. Agora olha qual que é a atitude de Paulo, como que ele dá o testemunho dele. Não coloquei ali. 1 Coríntios 15:10 diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, de nada vale todo o nosso esforço, todo o nosso treinamento, todo o nosso conhecimento, todas as nossas estratégias, se não tiver o poder de Deus por trás de tudo isso. De nada vale um carro super bonito, com todos os acessórios, com a pintura excelente, se ele não tiver um motor, ele não vai sair do lugar. Nos esforçamos ao máximo, tentamos fazer o nosso melhor, mas sempre dando toda a glória a Deus, que nos capacita com o seu poder, que atua em nós eficientemente. O ministério bíblico, o ministério de um discípulo, tem também um motor, o poder de Deus. Resumindo então aqui, nós temos 8 elementos do ministério de um discipulado. Ele envolve maus tratos, que é o sofrimento e a perseguição. Ele envolve uma motivação, que é o bem da igreja. Envolve uma missão, que é a pregação da palavra. Essa missão pode ser resumida em uma mensagem, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Envolve um método, que é aconselhar e ensinar na palavra. Existe uma meta, a perfeição em Cristo. Existe um modo,
trabalhando arduamente, trabalho duro. E por último, existe também um motor que move tudo isso, o poder de Deus. Irmãos, todos nós fomos chamados para cumprir essa missão. Todos nós somos discípulos com a missão de fazer discípulos. E não importa em qual ministério você esteja envolvido, aqui ou fora, de alguma forma a gente precisa estar dentro disso, direta ou indiretamente. Por isso eu gostaria que você avaliasse se o seu ministério envolve esses elementos. E nós não podemos abrir mão de nenhum deles. Se abrirmos mão de algum, caímos num sério risco. Gostaria que os irmãos avaliassem não somente seus ministérios, mas também a sua vida. Porque a nossa vida é o nosso ministério. O nosso eu já foi crucificado com Cristo. O ministério não é algo que eu faça nas horas vagas. O ministério é a minha vida. O meu eu já morreu e agora a minha vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele vive em mim. Eu já morri. Minha vida é meu ministério. Minha vida serve para mostrar Jesus. Esses elementos fazem parte da sua vida? Isso serve para a gente tanto na filosofia de uma igreja, de um ministério e da nossa vida. Por último, uma reflexão que eu gostaria que tivéssemos também, é que os nossos ministérios, independente de quais eles sejam, eles jamais deveriam produzir em nós a sensação de não aguento mais, não quero mais, estou de saco cheio, eu não vou fazer mais nada. Isso não deveria acontecer. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao cansaço, à exaustão, nós deveríamos nos alegrar. Por quê? Porque nós temos uma motivação, nós amamos o povo de Deus. Amamos as ovelhas de Deus que ainda estão perdidas e precisam ser alcançadas com o Evangelho. E nós trabalhamos para que Cristo seja formado no povo de Deus, para que discípulos sejam feitos. Então, se você tem se sentido desmotivado a entrar com toda a sua vida nesse ministério de um discípulo, a abraçar tudo isso que está colocado aqui, se você tem se sentido desmotivado, é muito possível que as suas motivações estejam erradas com relação ao ministério. É possível que você esteja esperando receber algo, aí você não está recebendo, e isso te desanima, isso te frustra, e te faz querer parar. É possível que você ache que mereça alguma coisa. Irmãos, a gente não merece nada. A gente não merece nada. Faça pelo reino, faça pela igreja, faça pelas pessoas que Deus já escolheu e que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Olhe para Cristo, olhe para as pessoas e veja, tente ver Cristo sendo formado nelas. Isso é o que nos motiva. E trabalhe, irmãos, trabalhe. Trabalhe até não aguentar mais, trabalhe até ficar exausto. Trabalhe até não haver mais fôlego, até não haver mais vida. Esse é o nosso chamado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra. E queremos pedir a Tua ajuda. Queremos pedir pelo Teu poder em nossas vidas, para nos sustentar no Teu chamado. Somos Teus discípulos, somos Teus seguidores. Nós Te amamos e amamos a Tua missão. Senhor, nos ajuda a fazer da nossa vida o nosso ministério. E a fazer do Teu ministério a nossa vida. Nos ajuda a pregar a Cristo, a nossa esperança, a esperança da glória. A pregar com coragem, com ousadia. Senhor, abençoa todo o planejamento para esse ano e as reflexões que teremos. Que elas nos ajudem a cumprir a Tua missão. A missão da Tua igreja. E que Teu nome seja glorificado por meio de nós.
e apesar de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa noite. Aqueles que nos assistem também pela internet, Deus abençoe. Uma oração silenciosa, estaremos encerrados.